Olá, todos e todas. Hoje nós vamos falar sobre a norma regulamentadora número 1, NR número 1. Essa aula sobre NR, ela trata de um direito de todo cidadão nesse país, garantido pela Constituição, seu artigo 7º, que diz que toda pessoa tem direito à proteção com relação a atividades penosas, atividades insalubres ou atividades perigosas. Então vejam que o trabalhador ele tem direito a uma proteção especial em relação às atividades que ele realiza. E é importante de ressaltar que a gente não está falando só de trabalhadores que têm vínculo empregatício, trabalhadores CLT, mas sim todos os trabalhadores desse país têm esse direito. As normas regulamentadoras, de forma geral, elas são estruturantes para a saúde e segurança do trabalho. Elas são publicadas sempre por meio de portarias. A primeira portaria, a primeira norma, né, ela foi publicada em 1978. É importante de ressaltar que a primeira portaria, né, essa primeira norma, ela veio no contexto da ditadura militar, numa década onde o país foi considerado como o país com maior acidentalidade, maior mortes no trabalho no mundo. Somente em 1977 tivemos 1.700.000 acidentes de trabalho, e diante desse cenário devastador com relação à acidentalidade, as normas foram então criadas, né? Inicialmente, o nome da norma regulamentadora é algo que a gente precisa repensar, né? Porque, de verdade, naquele cenário, naquele momento, ela recebeu esse nome muito provavelmente a exemplo das normas técnicas americanas vigentes à época. Mas, de verdade, as normas regulamentadoras, de fato, né? Elas são regulamento. O que nós fizemos foi um regulamento para garantir condições mínimas de saúde e segurança para os trabalhadores no país. Essas normas elas passaram por diversas atualizações. Hoje a gente tem 38 normas regulamentadoras, e a NR número 1 ela foi atualizada e a sua portaria saiu, a última, em agosto de 2024. Por que elas são atualizadas, né? Vamos tomar essa última, por exemplo. A gente vive atualmente um cenário de uma epidemia de saúde mental. Os transtornos, os afastamentos por saúde mental têm aumentado bastante na última década, nos últimos anos, mas somente em 2024 nós tivemos mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. E esses afastamentos, esses transtornos, eles são decorrentes de uma série de fatores que aconteceram nos últimos anos. Há que se lembrar da reforma trabalhista de 2017, a lei da terceirização, que trouxe, né, ambas modificações trouxeram uma precarização muito maior das condições de trabalho, uma fragilização dos laços coletivos, uma fragilização dos sindicatos, né, que tem o papel de fazer esse enfrentamento junto aos empregadores. E essa epidemia de saúde mental, ela precisa ser enfrentada de alguma forma. E a NR número 1, ela traz, né, uma das grandes modificações que ela traz é a inclusão dos riscos psicossociais que precisam aparecer no mapeamento, né, e no gerenciamento dos riscos em todas as organizações. Além disso, há que se considerar também que nós temos, nos últimos anos, novas morfologias do trabalho. O trabalho remoto, o trabalho em plataformas digitais, o trabalho uberizado, né? Aumentando o controle, diminuindo o conteúdo do trabalho. Então, todas essas novas modalidades de trabalho têm trazido um aumento da carga mental para os trabalhadores, além da carga física também, mas também uma carga mental. E um atravessamento do trabalho na vida pessoal das pessoas, né? Então, na medida em que a gente usa os nossos celulares para praticamente tudo, né? O trabalho ele acaba invadindo bastante a vida privada.
A norma regulamentadora número 1, ela traz, né, é a lei, é a norma básica da saúde e segurança, ela traz as disposições gerais para o gerenciamento dos riscos ocupacionais e essa norma ela tem algumas modificações, né? Na verdade, ela não traz nada muito novo, ela não traz novas obrigações para os empregadores, mas ela explicita aquilo que estava nas entrelinhas e agora ela deixa claro. E por isso, né, por incluir, por exemplo, os fatores psicossociais, é que deu tanta confusão e tanta discussão, especialmente entre os empregadores para a aplicação da nova norma. Essa norma era para entrar em vigor agora em 2025. Na verdade, ela entra em vigor, mas a possibilidade de autuação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, pelos auditores fiscais, só passará a valer a partir de maio de 2026. O que ela traz de diferente, né? Ela substitui o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que envolvia somente os riscos físicos, químicos e biológicos, e ela traz a questão dos aspectos dos riscos psicossociais. Então, ela substitui o PPRA pelo gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO, e ela traz também a necessidade do programa de gerenciamento de riscos. Qual que é a diferença, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais, que é onde a gente vai fazer a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos com seus níveis de risco para cada um dos setores e o controle desses riscos, há a necessidade, a partir da NR1, de um acompanhamento desse GRO. Então, não é fazer a documentação e deixar lá guardada na gaveta. Você precisa acompanhar, monitorar e demonstrar que você está fazendo esse monitoramento. A partir, né, no novo texto da NR1, a partir do GRO é que vai ser criado o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que vai conter o inventário de riscos e o plano de ação, que deve ser constantemente monitorado também. Então, o que o GRO ele traz, né? Ele traz a necessidade do processo contínuo e sistemático dos perigos, lembrando, né, a diferença entre perigo e risco, né? Risco é quando o trabalhador está exposto a um determinado perigo, considera os riscos ocupacionais. Observem que ele fala de organização e não de uma empresa, de uma indústria, né? Então, qualquer organização cabe essa norma, com a finalidade de proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis. Ele também traz, né, no item 15314, a necessidade do gerenciamento dos riscos ocupacionais, nele incluído os fatores ergonômicos e os fatores de risco psicossociais. Então, não é mais possível fazer um gerenciamento, um GRO, né, que não envolva os fatores de risco psicossociais. A empresa precisa declarar no seu GRO que ela precisa reconhecer quais são os riscos e o nível de cada um desses riscos. A NR1 também atrela, né, a necessidade de se fazer análise ergonômica do trabalho, né? A organização, no seu item 15321, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17 e deixa bem claro, né, que inclui os fatores de risco psicossociais. Então, não é mais possível fazer uma análise ergonômica que não considere esses fatores de risco. O que são esses fatores de risco psicossociais, né? As jornadas excessivas, por exemplo, metas abusivas, horas extras, um acúmulo de horas extras, assédio moral, assédio sexual, a falta de clareza sobre as tarefas, o trabalho noturno, o trabalho com o público, o conteúdo do trabalho, né? Todos esses fatores que acabam trazendo esgotamento, estresse, ansiedade, depressão, burnout, enfim, por conta desses aspectos todos. Então, esses aspectos, eles ficam muito demarcados e talvez seja a grande mudança e que chame muita atenção para as novas análises, é a questão dos riscos psicossociais.
Outro ponto que ele chama atenção e que traz nessa nova NR é o risco ocupacional evidente, que já era falado pela OIT há muito tempo, né? Pela Organização Internacional do Trabalho. O que é o risco ocupacional evidente? É aquela situação de risco óbvio e não controlado, que não requer, que não precisa de uma análise aprofundada para o seu gerenciamento. Na medida em que você tem uma situação de trabalho, que você tem um risco evidente à saúde das pessoas, você precisa tomar adoção imediata de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores, né? Então, nessa situação da figura, por exemplo, nós vemos 2 trabalhadores, né, que estão num sistema de captação de gases aerosóis, e isso é evidente, né? Então, a partir dessa imagem, já é possível saber que essa situação de trabalho carece, né, de uma ação imediata. Além disso, né, além de a gente identificar os riscos, é necessário que se avalie o nível de cada um desses riscos. Além disso, é necessário, né, que a organização selecione as ferramentas e técnicas de avaliação de risco, e aí a gente chama atenção, né, para talvez uma das ferramentas, né, dos métodos mais robustos que temos até hoje é a análise ergonômica do trabalho, e que a NR17 já fala, né, de análise preliminar, quando eu tenho uma análise um pouco mais simples, e a análise ergonômica do trabalho aprofundada, a depender do nível de risco que essa empresa possui. Fala sobre os critérios das gradações de severidade e probabilidade, os níveis de risco, os critérios de classificação do risco para a tomada de decisão. E, em contraponto, a partir do GRO, a gente tem a necessidade do programa de gerenciamento de riscos. Observem, né, que o programa de gerenciamento de riscos ele é um conjunto de ações que a organização deve planejar e executar para o gerenciamento dos riscos. A responsabilidade pelo programa de gerenciamento dos riscos não é do departamento pessoal. O DP, né, o departamento pessoal, ele pode ser um parceiro estratégico, mas a responsabilidade é da equipe de saúde e segurança de fazer o monitoramento desse constante, né, e a implementação desse programa de gerenciamento de riscos. É muito importante que esse PGR não esteja somente no papel, que ele seja de fato, que ele aconteça de fato. E por isso a importância do envolvimento dos trabalhadores, e a NR fala sobre isso em todo o processo, tanto no mapeamento quanto no programa de gerenciamento de riscos. Bom, mas aí você pode perguntar, né, tá, mas como é que a gente vai atuar na raiz do problema? A gente sabe quais são os problemas, o trabalhador sabe quais são os principais problemas e quais são os principais riscos que estão envolvidos no seu ambiente de trabalho. E aí a gente aponta, né, para alguns caminhos. Vejam que a ANR, ela traz elementos, né, tanto de uma abordagem da ergonomia americana, mais ortodoxa, né, onde traz os padrões, os valores, os limites, mas a nova NR, as atualizadas, elas já trazem muito mais essa abordagem da sociologia do trabalho, da ergonomia da atividade, né? Na medida em que a gente observa que a aplicação da NR por si, das NRs por si, não tem dado conta de enfrentar os acidentes e os adoecimentos. Então, a NR ela já aponta, né, para uma compreensão mais ampliada do trabalho, para que a gente possa transformá-lo. Ela inclui a necessidade de respeito ao indivíduo em toda a sua complexidade. O trabalho ele precisa ser adaptado ao homem, né? E, para tanto, é necessário que os direitos humanos estejam acima das políticas econômicas, para que a gente consiga colocar o indivíduo, o trabalhador, no centro, como um ator social dessa organização. Além disso, é muito importante que nós tenhamos profissionais qualificados para trabalhar na área de saúde e segurança, né? Não dá para a gente pensar em comprar um pacotão GRO, PGR por R$1.000, né? Não funciona, isso não vai funcionar.
A gente precisa de profissionais do campo qualificados, com esse olhar ampliado, para que consiga detectar os problemas e pensar nesse programa de gerenciamento de todos esses riscos, né? E a valorização, a transformação, se dá pela valorização de profissionais com capacidade técnica para identificar os perigos, avaliar e gerenciar os riscos e construir planos de ações eficientes. Buscar a origem do problema. Todo acidente ou doença relacionada ao trabalho precisa ser analisado. Basta um caso na empresa que isso precisa ser analisado. E a NR1 ela já vem com uma abordagem um pouco mais ampliada com um olhar mais ampliado. O que a gente tem até então, né? Quais são os principais? O que a gente já tem, já pode inferir sobre a nova NR1, né? A participação dos trabalhadores ainda é incipiente, né? Então é necessário que a gente envolva o trabalhador nesses movimentos. O trabalhador precisa estar no centro, na centralidade da análise, até porque ele, mais do que ninguém, é quem conhece a realidade e que pode pensar também em estratégias para o gerenciamento desses riscos. A inclusão dos riscos psicossociais no texto trouxe um amplo debate sobre o tema e promete resultados animadores, né? Mas a gente precisa de pessoas para colocar isso em prática. Um ponto que ainda é um limitador é que os PGRs ainda continuam sendo controlados pelos empregadores. Então, na medida em que são os empregadores que controlam, né, que gerenciam esse plano de gerenciamento de riscos, a gente ainda pode enfrentar muitos desafios para o enfrentamento de fato dos riscos e a redução da acidentalidade no país. Eu deixo o meu grande abraço a todos e muito obrigada, e deixo aí meu e-mail caso queiram discutir ou aprofundar um pouco mais essa discussão. Até mais.